bondade, Senhor. da bondade. É a tua bondade, Senhor, é a tua bondade que está manifestada sobre nossas vidas. É o teu amor, ó Pai, que está impregnado em nossos corações. É a tua bondade, Senhor, que nos tirou, Pai, do pecado e nos levou, Senhor, à vida eterna. É a tua bondade, Senhor, através do teu Filho, Pai, que nos tirou da condenação eterna e nos conduziu, Pai, à verdadeira luz, à eternidade. Obrigado, Jesus, obrigado por teu cuidado para com as nossas vidas. Que o Senhor nos faça entender, ó Pai, a tua bondade, a tua dimensão. Que o Senhor é bom em todo tempo, Pai. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. Não importa a circunstância, a tua bondade está ali. Porque o Senhor nos salvou, Pai. O Senhor nos reconciliou. O Senhor nos reconciliou através do teu Filho contigo, Pai. E por isso te louvamos, te agradecemos. Vamos cantar uma última vez esse refrão dessa canção. Mas cante com toda a força, com todo o seu coração. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor, Todo obrigado, Jesus. tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Por tua fidelidade e graça, por teu tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Hoje continuarei falando sobre liderança, porque todos nós somos líderes. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Essa palavra de hoje, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós. O Senhor tem algo a nos ensinar de muito profundo nesse salmo. E eu preciso que o Espírito Santo nos ajude, para que todos nós possamos entender qual é o propósito que nós estamos aqui. Aqui não somente agora, mas em todo esse percurso de vida que nós estamos vivendo. Por que nós estamos aqui? O que o Senhor quer de nós? Esses dias eu li uma frase, eu achei muito interessante. O autor dizia que nós estamos em um grande ensaio para aquilo que nós iremos fazer quando nós estivermos face a face com Jesus. Então, nós estamos ensaiando. Amém? Deus seja louvado. Salmo 23, quem achou diz amém? Salmo 23, você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui também pelo projetor. E o Senhor nos diz assim nessa noite: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Mateus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Todos nós chegamos aqui, adentramos por essas portas de uma forma. Uns alegres, outros nem tanto. Uns angustiados, outros perdidos, outros porque foram obrigados, outros com medo, alguns esperançosos. Todos nós, se eu pudesse perguntar a cada um, todos nós teríamos algo a dizer de como nós entramos aqui dentro dessa noite. Alguns mais pesados, outros mais aliviados, alguns buscando respostas, outros bênçãos. Mas o que é certo é que em todos nós, todos, desde a Elise que está aqui, até o mais idoso, todos, absolutamente todos, vieram porque Deus trouxe. Porque o Senhor te tirou da sua casa, de onde você estava, para você estar aqui. Porque diante das angústias, das tribulações, dos problemas que o mundo tem a oferecer para nós, que o pecado nos trouxe, das tão grandes aflições e dores que nós sofremos nessa caminhada da vida, Deus quer nos ensinar a confiar nele de uma forma direta e objetiva. Não somente isso, o Senhor quer que desde mim que estou aqui falando a vocês, até mesmo aqueles outros que chegaram aqui pela primeira vez, o Senhor tem como objetivo, através do Espírito Santo dele que está aqui, Ele quer nos ensinar a descansar e confiar completamente nele. Descansar e confiar no Senhor talvez seja o maior ato de amadurecimento espiritual que nós possamos dar. Significa que, independente da forma que você tem entrado aqui, independente das aflições que você tem sofrido, das dificuldades que você tem enfrentado, o Senhor quer te ensinar a descansar nele, a compreender a boa, perfeita e agradável vontade dele. Entendendo que muitas vezes nós seremos frustrados em alguns planos, alguns projetos, algumas decisões, mas em todos esses momentos, sejam de alegria ou de frustração, ali o Senhor está cuidando de nós. O Salmo 23, segundo Hernandes Dias Lopes, é um salmo universal, porque ele é considerado talvez o salmo mais querido da humanidade, o salmo mais amado e talvez o mais belo poema da literatura, porque ele traz para nós aquilo que eu e você precisamos para que nós possamos viver a nossa vida em completa felicidade e completa tranquilidade. É entender, através do Salmo 23, que independente do momento que nós estejamos vivendo, sim, eu não preciso ter medo algum, porque o Senhor estará conosco. E é por isso que o salmista Davi, que esteve em diversas batalhas da sua vida, até mesmo antes de ser ungido como rei, onde ele não tinha o valor devido de seu pai, de sua casa, onde ele enfrentava ursos e leões, onde ele enfrentava o sol escaldante, o frio da noite, para proteger as ovelhas de seu pai, ou até mesmo diante de Golias, ou então no campo de batalha contra diversos povos que vinham para poder atacar Israel. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Diante da perseguição de Saul, ele confiava no seu Deus. E por isso ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa primeira frase aqui do primeiro verso do Salmo 23, ele começa dizendo que o Senhor, e esse Senhor está ligado de quando Moisés se encontra com Deus,
E ele pergunta a Deus: quem eu posso dizer que o Senhor é? Você é? Ou o Senhor é? E ele diz: eu sou o que sou. Era aquele Deus, era o Deus que não tinha dias, que nada poderia deter os seus planos. O Deus criador de todas as coisas é quem ele chama de o Senhor. E esse que é o Senhor, todo soberano, criador de todas as coisas, que controla da menor partícula até mesmo as maiores enchentes ou as mudanças climáticas do mundo, esse Senhor é quem Davi chama de pastor. E essa palavra de meu pastor nos traz uma denotação muito importante para os nossos dias. Haja vista que Davi sabia o que de fato era o pastoreio. Quando ele enfrenta o leão e o urso na sua caminhada, ali antes mesmo de ser ungido como rei, ali na casa do seu pai Jessé, ele sabia que o pastoreio não era algo de qualquer forma, mas ele precisava olhar para todas as ovelhas de seu pai. Ele deveria ter o controle dessas ovelhas em suas mãos. E não importava qual era o perigo que ele viesse a enfrentar, ele precisava dar conta dessas ovelhas. Ele sabia da importância do pastoreio. Ele sabia como essa palavra era algo importante. E uma terra onde o povo tratava Deus como lá no céu, sem o reconhecer como Pai, Davi bate no seu peito dizendo: é esse Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que criou os céus e a terra, é o Yahvé, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que me fez. É esse Deus que eu chamo intimamente de meu pastor. Deus quer que você olhe para a circunstância que você está vivendo, para o medo que tem te afligido, para as alegrias que você tem congratulado, e você olhe e entenda que o Senhor está com você em todo o tempo, porque Ele é o seu pastor. E quando você entender que Deus é o seu pastor, você saberá que nos mínimos detalhes, Deus cuidará de tudo e não te deixará faltar nada. Quando Davi fala sobre essa ideia de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está trazendo para nós que a falta não é daquilo que eu quero, ou daquilo que eu acho que eu preciso, mas eu não terei falta daquilo que é a vontade do seu pastor. O pastor sabe o que as suas ovelhas precisam, ele sabe a hora de chamá-las e levá-las para o aprisco, como também de levá-las para campos diferentes. Ele sabe qual é o melhor alimento para ela. Ele sabe de qual o melhor remédio para poder cuidar das suas ovelhas. Se você viver em intimidade com Deus, entendendo que Ele é o seu pastor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não te fará falta alguma, porque Ele é o seu pastor. Se o homem sabe, Mateus capítulo 7 vai nos dizer que se o homem que é mau sabe dar boas dádivas, imagine Deus, ou seja, Ele é o seu pastor e tem cuidado de cada situação que você tem vivido. Se você entende que todos nós somos líderes, está na hora de você amadurecer na fé e começar a reconhecer Deus, não lá do céu, mas um Deus manifestado aqui na terra, que cuida de nós em cada detalhe de nossas vidas. Se você entende que esse Deus é o Deus que é o seu pastor, pergunte para você mesmo: por que você tem andado angustiado? Diante das provações que você sabe que você irá enfrentar, dos medos que você passará, por que você ainda não gerou intimidade com esse Senhor que é o seu pastor? Eu tenho dito que a diferença entre homens e meninos é que homens, meninos, andam por sentimentos, mas os homens de verdade, ou as mulheres de verdade, eles andam por decisões. Quando nós andamos por decisões, nós não somos dominados por aquilo que está nos
trazendo medo, angústia, mas nós levamos aquele que está presente junto de nós em todo o tempo. No momento que você está dormindo, o Senhor tem te dado enquanto você dorme. Enquanto você acorda, é Ele que está ao seu lado te conduzindo. Nos momentos que você não teve um livramento de um acidente, é Ele quem te deu força para que você possa trilhar o seu caminho. Esse Deus é o seu pastor e você nada terá falta. Quando nós entendermos que nós somos ovelhas desse tão maravilhoso pastor, que nada nos fará falta, nós dominaremos, através do Espírito Santo, os nossos sentimentos, os nossos medos e as nossas angústias. Porque Ele, que é o nosso pastor, Ele nos fará repousar em pastos verdejantes, Ele levará cada um de nós para junto de águas de descanso, refrigerando a nossa alma, guiando-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diante das tribulações que nós vivemos, quando nós passamos a confiar em Deus, nós não somos abalados por elas. Porque mesmo diante das tribulações, Ele nos leva a lugares diferentes, onde a confiança nele nos fará ver a completa tempestade. E nesta completa tempestade, nós encontraremos a paz que excede todo entendimento. Porque Ele é o nosso pastor, e Ele sendo nosso pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto de águas de descanso. Meus irmãos, nós estamos em uma caminhada, do dia do seu nascimento, até o dia que o Senhor te chamar, de extrema dificuldade. Você sim passará por decepções, você passará por medos, por aflições, por angústias. Mas quando nós amadurecemos em Deus e confiamos no Senhor, a ponto de saber que Ele está cuidando de todas as coisas, a nossa alma estará completamente tranquila, porque o Espírito que habita dentro de nós tem refrigerado a nossa alma, tem guiado os nossos passos pela vereda da justiça. Essas veredas da justiça nada mais do que confiar em Deus e fazer aquilo que é certo. O mundo inteiro faz aquilo que é errado. O mundo inteiro anda por suas paixões, anda por seus desejos. O mundo inteiro quer nos tragar. A própria Bíblia diz que o mundo nos odeia, mas automaticamente nós estamos com a nossa alma tranquila, porque Ele nos guia a viver como Ele viveu. Hoje de manhã, nós citávamos acerca do sermão de Jesus, ou melhor, do momento de Jesus do Getsêmani. E ali nós entendíamos, aqui na escola bíblica, que mesmo quando Jesus estava em tamanha angústia, em tamanha aflição, Ele não deixa de confiar no Pai. E algo interessante acontece, mesmo depois de ter gotejado sangue, por saber daquilo que Ele iria enfrentar, dos açoites, e principalmente da ira de Deus sendo despejada, não pelos seus pecados, porque Ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que Jesus, após ter orado, passado esse momento, Ele se levanta e desce ao encontro dos seus discípulos, e Ele estava bem, porque Ele confiava no Deus que era o seu pastor. Ele confiava no seu Pai. Ele confiava que o Senhor estava o guiando por veredas de justiça, por amor do seu nome. Todas as vezes que você, mesmo diante de inúmeras tribulações, problemas, ou até mesmo diante de alegrias, você reverencia a Deus com suas atitudes, você começa a confiar aí em Deus diante dos seus problemas. Isso significa que você está sendo guiado por essas veredas da justiça, por amor do nome de Deus. Você vive uma vida de santidade não por sua causa, mas por causa do amor que é demonstrado por Deus. Jesus vai nos dizer que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto que Jesus está dizendo é um texto de renúncia.
É um texto onde nós devemos renunciar às nossas vontades, os nossos prazeres, que não agradam a Deus. Que nós devemos renunciar às coisas que nos levam para longe dEle, por amor do seu nome, por gratidão àquilo que um dia Ele fez por nós. A confiança de Davi em Deus era tão grande, que ele olha para dentro de si, e ele lembra de todas as aflições que ele havia passado, das guerras que ele havia enfrentado, dos animais ferozes que ele havia lutado contra eles. E ele sabe que ainda que ele estivesse pelo vale da sombra da morte, ele não teria medo algum, porque o Senhor estava com ele. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só. Pelo contrário, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele cuida do nosso emocional quando ele está abalado. Ele cuida da nossa fome quando nós estamos com fome. Ele cuida das nossas enfermidades quando nós estamos enfermos. E até mesmo quando Ele nos recolhe, Ele nos leva para um lugar ainda melhor do que esse em que nós estamos. Esse é o Deus que nos diz que ainda que nós estejamos no vale da sombra e da morte, lá Ele estará conosco. Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco em todo o tempo. Por isso, sim, você pode declarar diante do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das suas águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que eu acho interessante nesse verso 4 é que às vezes nós até dizemos isso de nossa boca, mas aqueles que confiam completamente no Senhor, que sabem daquilo que Jesus fez por eles, que demonstram gratidão ao Senhor, que confiam que o Senhor é o seu pastor, eles falam isso de todo o seu coração. Eles sabem que ele está ali na sombra da morte, mas o Senhor está com ele, por isso ele não desfalece o seu semblante, por isso ele não olha para dentro de si, ele não murmura diante de Deus, ele aceita qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mesmo que para isso doa nele, porque ele entende que o Senhor é o seu pastor. Ele sabe que ele não precisa ter medo, que se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele sabe disso. Paulo, quando diz isso, ele estava no final de sua vida. E por mais que ele quisesse visitar os irmãos de Filipos, ele sabia que estava chegando a sua hora. Paulo sabia que ele seria decapitado. Paulo sabia que ele estava no vale da sombra da morte. Mas ele não tinha medo, por isso ele diz que se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele sabe que o Senhor não está abandonando ele no leito de morte. Que ele sabe que o Senhor não o abandonou diante dos açoites dados pelo carcereiro, mas ele sabe que o Senhor está com ele em todo o tempo. Porque o bordão e o cajado consolam. O Senhor está nos dizendo que o pastor, ele tinha uma espécie de um cajado. Esse cajado, ele era como se fosse um ponto de interrogação, para que você possa entender. Ao buscar as ovelhas do pasto, aquela que queria sair, ele simplesmente puxava essa ovelha e trazia novamente para junto do rebanho. Haja vista que essas ovelhas, elas reconheciam a voz do seu pastor. Ao gritá-las, todas elas vinham para junto do seu pastor e ali seguiam em direção ao aprisco para serem cuidadas, para serem zeladas. Mas, diante disso, algumas delas queriam sair. E ali estava o pastor com o seu bordão e o seu cajado, trazendo novamente elas. E ele sabia que nos momentos de aflição, nos momentos que ele poderia ser tentado a sair de perto de Deus, ou a questionar a Deus o porquê da injustiça, o porquê da perseguição, ele simplesmente olha para si e sabe que o bordão do Senhor e o cajado do Senhor o trariam de volta para esse caminho,
E eu digo a você, às vezes você chegou aqui nessa noite, porque o Senhor foi lá na tua casa, com o seu cajado, te trouxe aqui, para que você entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E talvez você tenha andado por esse caminho completamente afastado, mas automaticamente o Senhor te traz ao caminho de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como você chegou aqui nessa noite? Como está o seu coração nesse momento? Quantas mágoas o seu coração tem carregado por frustrações e decepções que você teve, não só hoje, mas durante toda a sua vida? Quando você lembra de pessoas, sejam elas qual for, qual é o sentimento que você tem estado? Ou diante das lutas que você sabe que você irá enfrentar amanhã, como tem estado o seu coração? Quando você olha a circunstância que a sua casa tem vivido, como tem estado o seu coração? Quando você olha para o seu ministério, para o seu departamento, como você tem enxergado a circunstância? Eu quero dizer para você que está na hora de você relacionar-se com Deus a tal ponto de você saber que Ele é o seu pastor, meu irmão. Que eu não sou ninguém além de um instrumento de Deus, mas Ele, que é o seu pastor, Ele não deixará você ter falta de nada. Aquilo que Ele tem para você, Ele te entregará, porque Ele é quem cuida de você em todo o tempo. Mesmo quando nós pensamos ou tentamos esmurecer, o Senhor nos puxa novamente com amor e cuidado, nos mostrando que Ele zela por nós em todo o tempo. Davi olha para dentro de si e sabia da grandeza desse Deus, em que Ele intimamente chama de seu pastor. E Ele passa a não mais ser o pastor, mas Ele passa a ser anfitrião. E as pessoas tratam esses versos 5 e 6 de uma forma um pouco rústica ou um pouco dura, mas Ele tem verdades que devem ser ditas para que nós possamos aprender a meditar e confiar no Senhor. Ele vai dizer assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como eu disse a você, Davi sai do estado de pastor e passa a ser anfitrião. E talvez você olhe, mas por que ele está dizendo, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários? Porque todos nós temos adversários. Com certeza, por mais crente que você seja, mais temente a Deus que você seja, provavelmente existe alguém que não gosta de você. E o que você precisa fazer é orar e interceder por essas pessoas. Amar os seus inimigos e interceder por aqueles que te perseguem. Porque é isso que o Senhor está nos dizendo aqui nesse momento. Davi, quando disse, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários, Davi não estava falando de vingança. Davi não estava falando de simplesmente matar os seus inimigos, mas estava querendo mostrar a eles a bondade, a misericórdia do Deus que ele tem intimidade de chamar de seu pastor. Essa palavra, me unja com óleo, ela não está dizendo aqui pelo hebraico que era a unção que era derramada sobre sacerdotes e reis e profetas, mas era um ungir onde aquele que receberia alguém em sua casa, que prepararia a sua mesa para receber aqueles seus amigos, ou nesse caso, seus adversários em casa, ele estaria tão perfumado que esse ambiente estaria completamente cheiroso pelos aromas que esse óleo traria. Davi está sendo completamente hospitaleiro para mostrar às pessoas o quanto vale a pena ter o Deus de Israel como seu pastor. Ele está entendendo o quanto o Senhor o conduziu a levar essas boas novas. Deus havia dado uma missão ao povo de Israel. Essa palavra que Deus havia dado, ela se cumpre somente no Novo Testamento,
Quando Jesus chega diante dos discípulos, e Ele está dizendo isso para mim e para você também, porque todos nós somos discípulos. Ele está dizendo para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Davi está dizendo aqui mais ou menos isso, porque essa missão era do povo de Israel. Venham ver os grandes feitos que Deus fez por nós. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele trouxe comida para nós quando nós estávamos em um lugar completamente inóspito. Nós estávamos em meio ao deserto, e o sol estava completamente quente, e ali tinha uma nuvem para poder diminuir o calor. Esse Deus é um Deus tão grande que de noite, quando vinha o frio, Ele mandava uma bola de fogo para nos aquecer. Esse Deus, quando nós estávamos com sede, Ele prepara a água da rocha para que nós pudéssemos beber. Esse Deus é o Deus que nos tirou da escravidão e nos trouxe a uma terra prometida. É esse Deus que enviou seu único Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. É esse Deus que está dizendo para mim e para você: não se preocupe, relacione com o seu pastor, deixa que o óleo da unção dele venha perfumar a sua vida, e você venha chamar as pessoas à sua volta, para que elas possam também ser perfumadas pelo bom perfume de Cristo. Quando os seus adversários estiverem em sua mesa, quando você entender que Jesus resume os 10 mandamentos em 2, dizendo que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, você preparará essa mesa, porque o seu coração não estará pesado, o seu coração não estará rancoroso, amargurado, magoado, mas o seu coração mostrará às pessoas que a bondade e a misericórdia de Deus certamente o seguirão todos os dias de sua vida. E por isso, você habita na casa do Senhor para todo sempre. Você mostrará às pessoas que talvez, por mais lutas que você possa estar passando, você carrega um Deus que está dentro de você. Que você não estará na casa do Senhor, mas você é a casa do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de você. Nós temos um privilégio a mais que Davi, porque nessa época Deus não estava dentro de Davi, e por isso precisava sim de um sacerdote, de um profeta para poder trazer a palavra de Deus. Mas hoje, meu irmão, Deus ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, e é Ele quem nos faz confiar nesse bom pastor. É Ele quem nos faz confiar que nada nós teremos falta. É Ele quem nos leva para junto de águas de descanso. É Ele que no momento da sua ansiedade, é Ele que no momento do seu medo, é Ele que no momento da sua agonia, Ele refrigera a sua alma, fazendo com que você confie nele de todo o seu coração. É Ele que quando você está no vale da sombra da morte, Ele te traz confiança, Ele te traz amor, Ele te traz cuidado. É Ele quem te ensina a amar a Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Eu quero encerrar dizendo para vocês uma história que talvez a maioria daqui conheça. Nós vimos a saga da Ivonete Reze, que por 2 vezes foi acometida de câncer. A primeira vez ela foi curada, viveu vários e vários anos muito bem, até que um dia o câncer voltou. E todos os dias que nós encontrávamos com ela, ela dizia: eu vou testemunhar o milagre do Senhor sobre nossas vidas, sobre a minha vida. O Senhor vai me curar, eu vou levar esse testemunho às pessoas. Mas Deus não quis dessa forma. Mas algo interessante aqui nesse momento, que eu quero compartilhar com você. Para quem se lembra, nós fizemos um culto na casa dela, um último culto na casa dela, completamente tomada de dores, onde ela ficava na área e todos nós do lado de fora da casa, porque não podíamos chegar perto dela. Nós não víamos tristeza em seu olhar, nós não víamos abatimento em sua alma,
mas nós vimos uma confiança em Deus de uma forma tremenda. E ela disse por diversas vezes: eu vou testemunhar o que Deus fez por mim. E não é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento? Testemunhando a fé de alguém que confiava que o Senhor era o seu pastor. Na pior situação de sua vida, ela não deixou de confiar em Deus. O Senhor controlou a ansiedade. Não significava que ela não tinha medo. Não significava que ela não era tentada. Mas significava que ela tinha fé. Fé que adivinha da palavra de Deus. Fé que adivinha das devocionais, onde a palavra falava ao seu coração. E a levava a confiar no Senhor, que é o seu pastor. E nada a faltou durante todos os seus dias. Coloque-se de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão. Mas está na hora de você liderar o seu coração. E conduzir o seu coração a confiar em Deus. Elias, quando desafia os profetas de Baal, ele diz a eles: talvez o seu Deus esteja viajando. Talvez ele esteja cansado demais, esteja dormindo. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus conhece cada coisa. Se toda a humanidade se juntasse em um só clamor nesse momento, cada um orando de um idioma diferente, de uma forma diferente, o Deus que é o nosso pastor ouviria cada oração individualmente, porque Ele é Deus, porque Ele é vivo e verdadeiro, porque nem mesmo a morte foi capaz de dominá-lo. Mas o Deus que criou todas as coisas é o Deus que nos redime, é o Deus que transforma, é o Deus que nos faz confiar completamente em seu poder. Você não o vê, mas Ele está aqui. Curva a sua cabeça nesse momento. Vamos cantar uma canção. Comece a falar com o Senhor. Me faça confiar em Ti, Deus. Oh, meu pastor, faça-me confiar em Ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Teus braços é meu descanso. Oh, aleluia, Deus, te exaltamos, Jesus. Braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca
sei como você chegou aqui, mas o que é certo é que o Senhor tem te convidado nessa noite, dizendo para você: olha, eu te busquei lá na tua casa, para que você entenda que eu sou o seu pastor. O seu pastor não é homem, o seu pastor não é pessoas, eu sou o seu pastor. Ele está te dizendo, Ele está dizendo para você que Ele cuida de todas as coisas. Ele está dizendo a você que Ele não te deixará faltar nada. Outras versões, esse mesmo verso, ele diz: e nada terei falta. Se você nessa noite entendeu essa mensagem, eu quero convidar você, em primeiro lugar, a entregar a sua vida a esse pastor que cuida da sua vida, que te chamou na sua casa, para que você entenda que Ele está presente junto com você. Por isso, nessa noite, se tem alguém que queira reconciliar-se com Jesus, ou entregar a sua vida a Ele, não me importa o que você fez até agora de tarde, não me importa. O que é importante é como você vai sair daqui nessa noite. Eu não estou nem aí com o seu passado, eu quero saber do seu presente e do seu futuro. Eu quero saber que você encontrou, não comigo, mas com o seu pastor. Por isso nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, entregando a sua vida a Ele, dizendo: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada terei falta. A primeira pessoa. Caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, eu caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não havendo ninguém, eu quero orar por você, meu irmão, que é crente no Senhor Jesus, mas está aflito, angustiado. Talvez a paz não tenha estado no seu coração. Você está preocupado. Eu quero orar ao Senhor e você vai orar junto comigo, porque a oração mais ouvida não é a minha, mas é a sua, porque é você quem sabe o que você está passando. E eu quero dizer para você nessa noite que o seu pastor quer ouvir a sua voz. O seu pastor quer ouvir a sinceridade do seu coração. Por isso vamos juntos orar ao Senhor. Apresente ao Senhor os seus medos, a sua ansiedade, aquilo que tem te afligido. Senhor Jesus, todos aqui estamos, ó Pai, confiantes em Ti, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor, ó Pai, é quem cuida, nos levando, Senhor, a pastos verdejantes, trazendo refrigério à nossa alma quando ela estiver angustiada, quando ela estiver amedrontada.
Tu és o Deus, ó Pai, o Deus que cuidou da nossa salvação quando nós estávamos perdidos. Quando nós estávamos, ó Pai, como ovelhas que não tinha pastor, o Senhor se fez como pastor, ó Pai, e nos salvou. O Senhor não murmurou, mas o Senhor esteve presente, cuidando da pior área de nossa vida, que era a condenação. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, entregamos na cruz, entregamos ao Senhor, ó Pai, as nossas aflições, levamos a Ti os nossos medos, as nossas angústias. Senhor, tira de nós a ansiedade, esse sentimento que tem afligido e matado pessoas. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Que os Teus filhos entendam que o Senhor é o pastor deles, e que o Senhor é quem cuida de todas as coisas, para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, em todos os momentos de nossa vida, porque o Senhor é o Deus que se faz presente em todos eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, que palavra abençoada. Eu queria conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira até a segunda vez. Se você puder levantar a sua mão, ficar de pé, para a gente conhecer você. Tem algum visitante essa noite? Alguém que estava conhecendo a nossa igreja? Meu irmão ali no fundo, o irmão, amém. O que a igreja diz para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os nossos cultos, amém, né, filha? Os nossos cultos acontecem na quarta-feira, às 7h30. No domingo de manhã tem escola bíblica às 9h. E de noite, no domingo, às 19 horas, nosso culto de celebração. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe. Nós vamos falar sobre fidelidade agora. Eu não vou nem mudar a palavra do pastor, porque o pastor já pregou sobre fidelidade, né? E o Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Quando nós entendemos isso, que a dinâmica do céu, ela não é a dinâmica da terra, da humanidade, aquilo que nós temos como preceito para conquistar bens ou coisas, a gente começa a se libertar de algo, que é do nosso próprio coração. Porque se o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, isso significa que não depende de mim, não depende do Eliseu. Ah, tá, Eliseu, mas então eu não preciso trabalhar? Não, você não está entendendo. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que sair, a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que planejar, mas quem dá o crescimento de todas as coisas é o Senhor. Salmo 127 diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, o principal não está na força do teu braço, é isso que eu quero te dizer aqui. Não está na força das tuas mãos. A riqueza, os benefícios, a prosperidade, que é uma coisa muito boa, ela não está nas suas mãos necessariamente, mas ela é uma bênção que vem do Senhor. É o Senhor que entrega isso para nós. E quando nós entendemos isso, a gente consegue também deixar um pouco, desamarrar um pouco, porque quem já assistiu o Tio Patinhas, né? Acho que é o Tio Patinhas, aquele que tem um tesouro num cofre, que ele entra, ele pula, ele abraça o dinheiro, ele ama o dinheiro. Então quem que é o Senhor dele? É o dinheiro. Agora, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Nós não podemos adorar dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Ou você adora o Deus de Israel, o nosso Deus verdadeiro, ou você adora ao dinheiro. Mas por que você está dizendo isso, Eliseu? Porque de fato, essa é a dinâmica para nós prosperarmos. É a gente entender que a riqueza e tudo que existe, ela vem do Senhor. Quanto nós mais amamos os nossos bens, quanto nós mais seguramos os nossos bens para nós mesmos, menos nós somos abençoados. Eu gosto da palavra da multiplicação, que eu sempre falo sobre a divisão dos pães. Porque não foi uma multiplicação dos pães, foi uma divisão. O menino tinha 2 pães e 5 peixes. Ele podia falar assim: rapaz, ninguém tem comida aqui. Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou guardar, né? Eu não vou comer, eu não vou dividir com ninguém não, tá maluco? Tem, sei lá, 5.000 pessoas. E o que Deus fez?
o milagre da divisão. Ele dividiu o pão e dividiu os peixes. Todos foram fartos, ainda sobraram 12 cestos cheios. E é isso que Deus faz. Deus, ele quer abençoar a minha vida, a sua vida, a Aliança da Cruz, o povo de Juína, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Entenda isso e tudo irá bem, eu tenho certeza. É uma palavra que eu tento viver, é uma palavra que eu acredito. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a nossa vida espiritual, os nossos cofres também, porque Deus faz isso. Amém? Pode se levantar, vamos estar orando. Você pega sua oferta, o seu dízimo, você coloca um propósito. Não venha aqui em vão. Se você não tem nada para entregar, não tem problema. Mas peça ao Senhor, coloque o seu coração, a sua oração, porque Deus é um pai. E o pai, ele ouve o filho, e geralmente ele dá o que o filho pede, né? Ao menos que você esteja pedindo uma coisa muito nada a ver. Mas se você pedir algo que está dentro do propósito do Senhor, ele provavelmente dará para você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. E nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Nós entregamos tudo em suas mãos, inclusive as nossas finanças, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa casa. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está, cada família que aqui está. Que as suas bênçãos continuem, Pai, sobre as nossas vidas. E que nós possamos entender que os nossos celeiros são cheios, para que nós possamos dividir com outras pessoas, com a nossa família, com as pessoas que amamos, com aqueles que necessitam, Deus. Porque o Senhor tem abençoado essa igreja, tem abençoado essa casa. E esse povo é um povo abençoador. No nome do Senhor Jesus, Pai, nos guie e nos abençoe. Amém. Traga a sua oferta, o seu dízimo, que Deus continue nos abençoando. Amém, glória a Deus, pode sentar. Nós estamos muito felizes por esse momento agora. E vocês viram lá no grupo da igreja um convite. Quem se atentou o que vai ter agora? Para vocês que são os nossos visitantes, para vocês que estão aqui vindo pela primeira vez, eu quero dizer para vocês, vocês vão presenciar um milagre. Um milagre que é da esterilidade à maternidade. O nosso Deus ainda confunde a medicina. O nosso Deus ainda continua fazendo milagre. O nosso Deus sempre fará isso, amém? Isso é da essência do nosso Deus. E agora, o nosso casal, quero convidar aqui um casal amado e sonhado,
foram, como é que eu posso dizer assim, alvos das nossas orações. Lídia e Giovanni, nós vamos fazer agora um momento de revelação. Será que é Pedro ou será que é Esther? Quem acha que é Pedro, levanta a mão. Quem acha que é Esther, levanta a mão. Eita, está dividido. Você está de rosa por causa da Esther? E você está de branco porque você não sabe o que é? Ô, gente, olha como esse casal é amado. Todas as crianças queriam estar aqui nesse momento. Porque, querendo ou não, é mais um ministério infantil, né? E é por isso que eu estou aqui hoje trazendo isso. Deles, das crianças, sim. Com certeza, a oração das crianças. A Lide, ela tinha os ovários atrofiados ou secos? Qual é o nome que o médico dava? Não achava quando fazia ultrassom. Era minúsculo, não tinha ovário. E a médica que acompanhava dizia, Lide, nem hormônio você produz, não tem como, é impossível. Você já ouviu essa palavra impossível? Ela já ouviu isso, é impossível, Lide. E só que a fé, ela recebeu 2 palavras. Quantos bores você tem? Um monte. Sabe por quê? Ela começava a fazer teste de gravidez, dava negativo. Teste de gravidez dava negativo e ela trocou. Ela parou de fazer teste de gravidez, começou a fazer bores. Ela mandava a Yolanda estampar com frases dizendo a promessa da mamãe, do papai, a nossa herança. E ela, todo mês, ela mandava fazer um bore. Pela fé. Ia nos médicos, o médico falava, está seco, Lide. Eu estou falando isso com muito, muito amor no coração, porque isso é fé. Isso é gerar em fé. É isso quando Deus libera uma palavra, a gente acredita porque já é. Amém? E agora nós vamos ver ali, porque ela deixou para a gente falar para a igreja, se é o Pedro ou se é a Esther que está vindo. Só que tem um sonho, tá? Tem um sonho na história. Que é o Pedro. Esse Pedro, esse nome, foi Deus que deu em sonho para ela. Moral da história. Se tiver o Pedro apareceu. Mas se tiver Esther, Pedro vai aparecer. E aí é multiplicação. Oh, glória, milagre dobrado. Então, fica aqui, Lídia, fazendo favor, você e Giovanni. Olá, eu sou o Daniel e vim trazer uma boa notícia do Giovanni e da Lidiane. Porque quando Deus escreve a história, o milagre acontece. O casal orou, mas todos vocês oraram juntos. E hoje chegou o grande dia de descobrir se é Pedro ou Esther que será o novo ou a nova integrante do Ministério Kids dessa igreja. Vamos fazer uma contagem regressiva comigo. Esther, mais uma menina, glória a Deus, olha, tanto de menina, oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Pessoal, eu quero agradecer toda a igreja que esteve junto nessa corrente de oração, né? Agradecer os nossos pastores que sempre acompanhou a gente aí, sempre intercedeu, toda a igreja. E uma palavra que sempre me acompanhou por todo esse tempo foi quando Sara, o anjo fala para Abraão que no ano seguinte eles iam ter um filho. E Sara riu consigo e falou assim, mas eu
numa idade tão avançada, como que eu poderei ter essa alegria? E aí o anjo do Senhor fala assim, por que Sarah riu? Por acaso existe algo tão difícil para o Senhor? Eu não sei como que vocês estão aqui hoje, mas eu acredito que não tem nada tão difícil que o Senhor não pode fazer. Amém. Eu falei para vocês que era menina, rapaz. Vamos orar por eles? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Era para ser Leonã, né? Era Leonã. Aí Deus teve misericórdia e mandou a Esther. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor mostra que o Senhor é nosso pastor e de nada nós teremos falta. Muito obrigado pela vida da Lídia e do Giovanni, que servem ao Senhor com tanto amor e tanto cuidado. O Senhor os presenteia, Pai, com essa criança tão amada, Pai, tão querida já por todos nós, que estará aqui conosco, Pai, todos os dias aprendendo do Senhor, porque ela já é uma eleita do Senhor, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, para a glória do Teu santo nome. Bendizemos a Ti, Senhor, certos de que o Senhor, ó Pai, é o Deus que presenteia a cada um de nós com a Esther. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós já estamos encerrando. Ok, não, para quem duvida das 1000 almas, hein? Está só chegando. Amém? Meus irmãos, apenas um recado bem rapidinho para você. Domingo, às 8 horas da manhã, todos estão convidados, estão convocados, na verdade, para estar conosco lá na chácara do irmão Aguinaldo e da irmã Mari, para a Assembleia Geral da Igreja, que é feita a cada 2 anos. Essa Assembleia estará elegendo a nova diretoria da igreja para os 2 próximos anos. Pastor, eu não sou membro da igreja. Eu posso ir? Deve ir. Por quê? Porque ali você vai ver quem são os novos líderes e também você também estará vendo a prestação de conta que nós estaremos apresentando ali para a igreja. E ao final da Assembleia, nós que vivemos em oração, comunhão e partir do pão, nós teremos um belo churrasco ali para nós celebrarmos a Deus por mais esse momento que nós estaremos vivendo. Então, não deixe de estar lá conosco, lá na chácara da irmã Mari e do irmão Aguinaldo, para que nós possamos celebrar ao Senhor nessa eleição. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por teu cuidado, por teu amor, por tua fidelidade, Pai, que nos acompanha todos os dias, que nos gera em nós, ó Pai, a certeza de que o Senhor não é um Deus que está longe, mas o Senhor é um Deus que está dentro de nós, manifestando, Senhor, aquilo que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nos amadurece, Senhor, confiando e nos fazendo relacionar contigo, porque o Senhor é o nosso pastor. E por isso, Senhor, o Senhor cuidará de cada detalhe de nossas vidas. Nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para as nossas casas. Que o Senhor, ó Pai, leve a cura a Tati, a Maria Lívia, Senhor, em nome de Jesus. Leve a cura, Senhor, a Fernanda, que aqui está, Pai. Traga ela a cura completa. Senhor, leva a cura, Senhor, a Tia Nega, a Vanessa Bressan. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cuide do nosso Brasil, Pai. Gere um grande avivamento, uma transformação no coração do brasileiro, Pai. Para que ele possa se render ao Senhor, ó Deus. Assim como o Senhor chama Israel, Pai, ao arrependimento. Que o Senhor nos leve ao arrependimento também, para a glória do teu santo nome. Senhor, confiamos em ti, entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora, amados irmãos, com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, que juntos dizemos amém.